Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta segunda-feira. Na política, a audiência debate reforma da Previdência em São Luís. E governador Flávio Dino propõe afastamento de Sérgio Moro após vazamento da Lava Jato. Questão de saúde pública: 60% da água produzida aqui se perde antes de chegar ao consumidor. O que fazer para evitar esse índice? Letra morta: o que justifica que bancos não cumpram lei e garante segurança 24 horas aos finais de semana? Acordo da Justiça encerra a greve dos professores de Passo do Lumiar. Tem ainda os destaques do futebol com o Moto, líder na Série D. Agora, no Jornal da Guará. Poucos problemas incomodam tanto a população maranhense quanto a falta de água. Além de não ter uma cobertura que consiga suprir as demandas em todo o estado, existe um problema ainda mais grave: o desperdício. 60% da água se perde antes de chegar na casa do consumidor. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Um levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil revelou que no Maranhão, a cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 60 litros ficam pelo caminho. O que significa que a perda na distribuição chega a 60% no estado, que está entre os 8 do país, que perdem metade ou mais da água que produzem com problemas de vazamentos, ligações clandestinas e falhas de leitura de hidrômetro. A média nacional é de 38%. Isso é um desafio muito grande, principalmente para as grandes cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, como no caso de São Luís, né, que vem enfrentando também essa dificuldade. A gente vê que existe muito, por exemplo, nas vias de São Luís, por exemplo, perfurações, né, de água potável, no meio, esse lançamento de água natural passando em vias públicas porque não existe um cuidado adequado. O estudo destaca também que o indicador de perda de água potável nos sistemas é um dos mais negligenciados do Brasil. Um problema considerado crônico que parece sem solução. Tem que ter toda uma gestão, um olhar delicado e, sobretudo, preocupante, porque nós estamos falando de meio ambiente, falando de água. Então, a água ela é muito importante para nossas vidas e é preciso ser cuidada de forma devida e de seriedade pelos gestores. Na tentativa de reduzir o desperdício de água nos municípios da capital e do interior do estado, a companhia responsável pelo abastecimento de água no Maranhão decidiu usar esses aparelhos para a detecção de tubulações e vazamentos de água, os geofones. Os vazamentos são detectados através da audição. Então, são equipamentos sensíveis a ruídos. São equipamentos que você consegue detectar o vazamento não visível, não só nas ruas, mas também nas residências. Esses equipamentos são capazes de identificar vazamentos em tubulações subterrâneas por meio de escuta no solo. Com eles, vai ser possível combater o desperdício de água potável, tanto por vazamentos invisíveis, como também por ligações clandestinas não faturadas pela empresa. Outra situação onde o geofone pode ser utilizado é quando o consumidor desconfiar que o hidrômetro registra mais do que ele gasta. Ele também detecta essa questão da fraude, né? Não só o vazamento visível. A Assembleia Legislativa discutiu hoje a reforma da Previdência. A proposta está tramitando na Câmara, em Brasília, e é alvo de muita discussão e polêmica. A audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão faz parte de uma série de discussões sobre a reforma da Previdência, que percorre as casas legislativas no Brasil. Aqui no estado, a proposta foi do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. É uma posição muito clara. Nós concordamos que a Previdência precisa ser reformada, porque essa conta deficitária de hoje ela não se sustenta por mais tempo, mas ela precisa ser reformada e não destruída. Por isso, nós temos nos manifestado muito claramente sobre alguns itens. O presidente da comissão especial, que analisa a proposta ainda em tramitação na Câmara dos Deputados,
aposta nas discussões nas esferas estadual e municipal para fazer as alterações da reforma de acordo com as necessidades, que variam entre as regiões do país. O Brasil precisa de uma reforma, isso é urgente e necessário, mas nós não podemos cobrar sacrifício das pessoas mais humildes. Quando a gente vai nos estados, a gente percebe a importância da aposentadoria rural, a importância do benefício de prestação continuada para idosos e deficientes de baixa renda, a sensibilidade que é a questão das condições de trabalho dos professores, em especial das professoras, e o temor que a população tem de um sistema de capitalização em que a Previdência deixa de ser solidária e passa a ser cada um por si. A bancada federal do Maranhão apoia a reforma, mas não nos moldes apresentados na proposta original, e defende a permanência do benefício de prestação continuada, que é pago às pessoas com deficiência, sem limite de idade e idosos. Eu acredito que hoje o Brasil inteiro já reconhece a necessidade que o país tem dessa reforma. Agora, a grande discussão é qual reforma iremos fazer. Política é assunto para Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Boa noite. Bom, reforma da Previdência, mas o assunto também que está em volta aí no meio político nacional, Sérgio Moro se complicou com essas delações, essas informações que foram ventiladas nas redes sociais, também na imprensa, na grande mídia. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Muito boa noite você de casa. Eu diria que não só o Sérgio Moro, como a própria Lava Jato agora entra num momento muito complicado por conta da questão da credibilidade. A gente questionava muito, né, os pontos e contrapontos que se tinha, né, na questão da investigação que a Lava Jato fazia. Houve um momento, inclusive, que vazamentos de informações ligados ao PT, a ex-presidente Dilma, o próprio Lula, tiveram um impacto muito forte na queda política, né, do PT. E agora a gente vê acontecer exatamente isso com o governo Bolsonaro, só que um momento ainda delicado de início de governo, onde o governo ainda não está consolidado. A questão da credibilidade da Lava Jato passa muito pela figura do próprio Sérgio Moro, né? Mesmo que se criticasse o governo Bolsonaro, sempre havia ali uma reserva em relação ao Sérgio Moro. A gente não sabe qual vai ser o impacto que a gente tem, porque ele mesmo, pessoas que trabalharam com ele, sempre atestavam a idoneidade dele, dizendo que o julgamento que ele vinha fazendo do Lula não tinha nenhuma ligação política. O que o vazamento mostra é que claramente isso não aconteceu, ele não foi imparcial no julgamento dele. Agora, até que ponto isso pode impactar a própria eleição do Bolsonaro e até mesmo o afastamento do Sérgio Moro, já que a OAB pediu o afastamento do Sérgio Moro ainda há pouco, né? Então, a gente ainda precisa avaliar. Então, tem três coisas aí que a gente precisa ficar de olho. Primeiro, o Sérgio Moro continua no governo e que força ele vai ter para aprovar, por exemplo, o pacote anticorrupção, anticrime. Por quê? Porque ele depende do Congresso e hoje estava marcado justamente uma reunião de tentar uma pacificação e de tentar dar agilidade aos processos aí de encaminhamento aí da lei de combate à anticorrupção, que é a bandeira principal do Sérgio Moro. E também haveria uma articulação junto com o Supremo. Claro que o Supremo deu para trás e claro que o Congresso vai esperar um pouco essa crise toda, dar uma esfriada para poder avaliar qual o passo que vai ser dado. Ou seja, um governo que já não caminhava muito bem e precisava fazer, a gente falou várias vezes isso aqui, inclusive, Hugo, né? Precisava fazer as pazes com o meio político e agora está no meio de uma bomba, literalmente. Uma atrás da outra, a coisa vai se atropelando, o governo vai se complicando, parece que não há realmente esse entendimento, como você já tinha mencionado aqui, do próprio partido. Parece que tem uma ruptura dentro da própria casa, né? Uma bagunça generalizada que precisa ser organizada. E essa crise agora, ela tem uma natureza muito maior. Essa que é a questão, quer dizer, claro que a gente nunca pode determinar ou prever os impactos diretos que elas vão ter, mas que é indiscutível a maior crise que o governo está tendo e os seus representantes, isso aí não tem a menor dúvida. E olha que é importante a gente pensar no seguinte, o vazamento aconteceu há umas 2 semanas atrás, na verdade, o acesso aos áudios, o Intercept admitiu que recebeu umas 2 semanas atrás. Só que eles foram publicizados
realizados nesse domingo. Sexta-feira a gente tem um ato público, né, em defesa da educação, mas também que promete ser uma greve geral. E aí você já imagina, nessa semana de efervescência, né, dos estudantes, dos trabalhadores, né, você ter aí uma bomba política, né, quer dizer, então assim, há um movimento muito forte. A gente costuma sempre dizer, política não é para amadores, né, e nesse momento o jogo ganha um tom extremamente profissional. Então é preciso ver a ação, que é o que a gente está acompanhando, e sobretudo agora a reação, como é que vai ser daqui para frente. Eu diria que até sexta-feira são momentos decisivos para ver até que ponto isso consegue mobilizar, não mais só o meio político, a gente viu que já mobilizou, agora a população. Perfeito. Saldanha, bom começo de semana. Para nós todos. Semana quente. Presente. A seguir, o julgamento dos policiais militares acusados de homicídio contra o serralheiro Flávio da Conceição, que aconteceu em 2012 em Imperatriz. As investigações da chacina que executou 10 ciganos em Coelho Neto, interior do estado. E acordo na Justiça encerra a greve dos professores em Passo do Lumiar. Agora são 6 horas e 41 minutos, voltamos já. Uma conciliação na Justiça encerrou a greve dos professores de Passo do Lumiar. Os professores da Rede Municipal de Ensino reivindicavam o cumprimento de questões trabalhistas, reajuste de 4% no salário, progressões salariais previstas pelo Estatuto e a garantia do cumprimento da jornada de trabalho, que, segundo o sindicato, teve sua carga horária acrescida pela Secretaria de Educação. No acordo, ficou acertado que os professores vão ter jornada de 40 horas ou 20 horas semanais de 60 minutos. Uma nova reunião será realizada amanhã entre gestores e o município para definir a forma de reposição e abandono dos dias parados dos dias parados durante a greve. Mais detalhes deste assunto você encontra no portal guará.com. Policiais militares foram levados hoje a julgamento por um crime que chocou a população maranhense há quase 7 anos. O assassinato de um serralheiro em Imperatriz. O julgamento em questão é dos policiais militares Dalvane Souza Silva e Helenilson Pereira Borges, réus que respondem em liberdade pelo assassinato a tiros do serralheiro Flávio da Conceição, na madrugada do dia 30 de agosto de 2012, no bairro da Caema, em Imperatriz. O crime teria acontecido porque a vítima não teria informado aos policiais o paradeiro do seu irmão, que seria foragido da justiça. O Ministério Público afirma não ter dúvidas sobre a autoria do crime e pede a condenação dos réus por homicídio qualificado e explicou por que pediu a mudança do processo que seria julgado na comarca de Imperatriz para São Luís. Isso faz até para evitar que as testemunhas tenham que se deslocar a longo percurso, mas tudo bem. Estamos aqui, para fazer, só foram ouvidos 2 policiais, da corporação, companheiro de farda dele, e que disseram que chegaram ao local e agora nós estamos na fase do interrogatório. Por enquanto, o processo desenrola dentro daquilo que era esperado, Nós já conhecemos, já temos as provas que foram produzidas na fase policial e as provas que foram produzidas no curso da instrução do processo da primeira fase. E a gente tem convicção em relação a como os fatos desenvolveram. E agora é aguardar o momento da sustentação oral no plenário para que a gente possa sustentar nossa tese e convencer os jurados. Durante o julgamento, a sessão precisou ser paralisada por conta de uma queda de energia, o que acabou atrasando o andamento dos trabalhos. Das 8 testemunhas arroladas, apenas as 2 da defesa compareceram, uma vez que com a mudança de cidade onde se julga o processo, as testemunhas não são obrigadas a comparecer. Não, foi a requerimento do promotor de justiça, por entender os policiais residirem naquela cidade, um deles ter programa de televisão, fazendo campanha pedindo absolvição, a situação deles como policiais. Então, o promotor de justiça daquela comarca entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para que o processo fosse julgado em outra comarca. O julgamento ainda não terminou. Foram enterrados os corpos das 2 crianças maranhenses mortas no acidente que aconteceu no Chile no último dia 3 de junho. Isadora Bringel, de 7 anos, e Cálida Trabucci, de 3 anos, foram enterradas no cemitério do Gavião. A despedida foi marcada por homenagens que contou com a presença de familiares e amigos das vítimas, todos muito emocionados. As crianças morreram após pedras deslizarem na montanha em que elas estavam com os pais. O Consulado Brasileiro no Chile acompanha as investigações
sobre este caso. A seguir, bancos descumprem lei que garante segurança 24 horas nas agências aos finais de semana. E ainda tem os destaques do esporte. Agora são 6 horas e 48 minutos. Jornal da Guará de volta e vamos falar de esporte. Ana Tereza Viegas aqui conosco para comentar a rodada de final de semana. Boa noite, Ana. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Hugo, olha, foi um fim de semana produtivo para o futebol maranhense. O Imperatriz se recuperou na Série C, o Motoclube passeou no Castelão, venceu de goleada o Atlético de Roraima. Olha só. Busca de recuperação na Série C, o Imperatriz dominou o ABC no estádio Frasqueirão e venceu por 4-2, com 2 gols de Matheus Lima, um de Lucas Campos e o outro de Renan Dutra. Jefinho marcou os 2 gols do Alvinegro. Na Série D, o Motoclube aplicou aquela goleada contra o Atlético de Roraima no Castelão e venceu por 5-0. Os gols foram 2 de Wallace Lima, Vitor Salvador, Wallace Marques e Diego Renan. E já no Lindolfo Monteiro, o Maranhão Atlético Clube se despediu da Série D com derrota para o Altos do Piauí por 2-1. Tá aí, então, ó, falando ainda sobre a Série D, o Motoclube fechou essa fase como líder invicto do grupo A3, agora já entra no mata-mata, vai enfrentar o Floresta do Ceará e por melhor campanha joga o jogo de volta em casa. Agora eu queria puxar aqui a tabela da Série C por enquanto, mostrar como é que está a classificação. Olha só, a gente tem o Ferroviário em primeiro lugar, o Santa Cruz em segundo lugar, Botafogo da Paraíba em terceiro, Sampaio em quarto lugar e o Imperatriz, com essa vitória lá contra o ABC, lá no Rio Grande do Norte, saltou do 9º lugar para a 5ª colocação. Aí hoje a gente tem 2 jogos, o Sampaio Corrêa daqui a pouquinho, às 8 da noite, recebe o Náutico no Castelão e o Ferroviário, que é líder, vai enfrentar o 13 da Paraíba também no Castelão, só que do Ceará, às 8 horas da noite. Falando sobre o Sampaio Corrêa, na sexta-feira a gente colocou aqui a sonora do técnico Julinho Camargo. Ele falou sobre a importância de ter o retorno do lateral Patrick Calmon, do volante Dionis, que estavam se recuperando de lesão, foram relacionados para a partida, mas ele lamentou ainda a falta do seu principal goleador, que é o Salatiel, ainda está aí em processo de recuperação, e eu acho que ele vai começar aí com o Ulisses, o camisa 9 do Tricolor. É isso, Hugo. Obrigado, Ana. Tomara que a chuva ajude, né, o jogo de hoje. Pois é, aqui a gente torce por mais uma vitória do Sampaio Corrêa. Claro. Obrigada, Hugo. Boa noite. Bom, um tiroteio que deixou 3 pessoas feridas, sendo elas 2 vítimas de assaltantes no interior de uma agência bancária no bairro do Jaracati, em São Luís, reacendeu uma polêmica sobre uma lei não cumprida na capital: a presença de vigilantes 24 horas nas agências bancárias aos finais de semana. Segunda-feira à tarde e o fluxo normal com aquele conhecido entra e sai das agências bancárias. Mas será que as pessoas se sentem seguras ao irem às agências, principalmente se for para usar o caixa eletrônico? A gente não vê segurança quando tem uma coisa rápida. Nesses bancos localizados no Renascença, conseguimos ver vigilantes por volta das 4 horas da tarde. No centro da cidade, também é possível ver vigilantes, todos após os caixas eletrônicos. A Lei 10.605 de 2017 tornou obrigatória a presença de vigilância armada por 24 horas dentro das agências. O Procon Maranhão ajuizou a ação civil pública contra 6 bancos que atuam no estado por descumprirem essa lei. Nós protocolamos a ação civil pública na última sexta-feira, mas desde 2017 o Procon Maranhão já vem atuando nessas agências, esses bancos, para fazer valer o que diz a lei. A ação foi ajuizada na última sexta-feira. Na madrugada de domingo, um casal foi surpreendido por bandidos enquanto faziam uma operação no caixa de uma agência no Jaracati. Uma mulher foi baleada e está internada. O namorado, policial militar que trocou tiros com os assaltantes, está fora de perigo. Essa senhora evita utilizar o serviço quando percebe que não tem segurança. Sempre procuro ver se tem algum segurança e tal, né? Como eu uso sempre em horário meio comercial, eu tenho sempre essas pessoas.
A Secretaria de Saúde está investigando a morte de um rapaz de 18 anos, identificado como Felipe Carvalho. Ele estava internado no Hospital Clementino Moura e teria sido vítima de meningite bacteriana. A Secretaria de Saúde disse que adotou medidas de monitoramento e quimioprofilaxia dos contatos próximos ao caso suspeito, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana. Uma criança e 4 homens foram assassinados durante uma briga entre ciganos rivais no município de Coelho Neto. Outras 5 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a UPA da cidade. Segundo informações preliminares, um grupo de ciganos chegou atirando e os demais ciganos revidaram. Do grupo que chegou atirando, apenas um veio a óbito. O crime aconteceu no pátio do mercado público do município de Coelho Neto. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em um horário de grande movimento por conta da feira de domingo. A principal linha de investigação é de uma possível vingança. A Receita Federal abriu hoje as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o Fisco, serão pagos neste lote 5,1 bilhões de reais a mais de 2.573.186 contribuintes idosos e com algum tipo de deficiência ou doença grave, sendo 4,99 bilhões de reais somente para o Imposto de Renda de 2019, ano base 2018. Os depósitos serão feitos em 17 de junho. A chuva que aconteceu na tarde de hoje na Grande São Luís, apesar de rápida, rendeu grandes prejuízos. Um vídeo de um cidadão no bairro da Maiobinha, em São José de Ribamar, mostra o drama de um ônibus atolado em uma poça de lama, repleto de passageiros e tentando ser retirado por uma caçamba. Segundo o IBGE, o Maranhão é o terceiro maior produtor de mel do Nordeste. Foram quase 1.000 toneladas produzidas em várias regiões do estado. Apicultores têm ampliado a produção com foco no comércio interno. Estamos no bairro Coqueiro, zona rural de São Luís. Encontramos Juarez e Leonilson para conhecer a Coquemel, uma cooperativa criada há pouco tempo, menos de 3 anos, mas que já adoça os sonhos de quem resolveu trabalhar com apicultura por aqui. Primeiro, conhecemos a sede da Coquemel, uma sala onde ficam guardados os equipamentos que eles utilizam para trabalhar na produção do material. As caixas onde as abelhas armazenam o mel, os maquinários que auxiliam na extração, as roupas especiais. Nós começamos em 2016, né, com a capacitação do Sebrae, com o Raifran, e parceria com a Vale, né? A Vale, ela deu todos os maquinários, os EPIs, como você está vendo, as caixas, tudo, né, que o apicultor necessita, as ceiras, a Vale foi que nos deu. A produção da Coquemel ainda pequena. Hora de conhecer. Adentramos uma área de mato e perto do manguezal encontramos as caixas que estão produzindo mel. Cerca de 20 delas. O mel produzido no coqueiro é retirado de 2 apiários. Este aqui é um. Quando chega no momento da extração do mel, essas caixas são levadas para o município de Bacabeira, onde uma outra cooperativa, que é parceira da Coquemel, faz a extração e envasamento de todo o produto. Aqui tem realmente 30 caixas povoadas, né, com abelhas, mas nós estamos pretendendo também multiplicar, entendeu? As outras caixas, que nós temos, né, 65 caixas, né, de abelha. O Leonilson explica como eles fazem para ter o mel e manter as abelhas em produção. Um período de 15 dias para a gente estar alimentando as abelhas, para poder elas reproduzir, entendeu? Porque se caso a gente não faça isso, a manutenção das caixas também, elas vão comer o próprio mel, entendeu? Aí acaba prejudicando a produção da gente. Para vender o mel em maior escala, a cooperativa precisa aumentar a produção e ter também uma certificação. Com especialidade em extração e venda de mel, eles passam a se apresentar com logomarca oficial, materiais de divulgação personalizados e a ter uma sede oficial.
um passo importante na comercialização do produto no estado do Maranhão e também para o crescimento do negócio e da renda dos participantes da iniciativa. A seguir, um bate-papo com o escritor Wilson Marques sobre a edição especial da obra maranhense Os Tambores de São Luís. Agora são 7 horas, 1 minutinho, fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para esta terça-feira, o gráfico aponta a primeira pré-mar logo na madrugada, a 1h28, com 5,1 metros. A baixa-mar acontece às 7h53, marcando 1,3 metros. No período da tarde, às 13h57, acontece a nova pré-mar, com 5,1 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 8h26, com 1,1 metro. Jornal da Guará de volta e na próxima quinta-feira acontece aqui em São Luís um evento que será um marco para todos nós maranhenses. É o lançamento de uma edição especial de uma das maiores obras produzidas, Os Tambores de São Luís. Para conversar conosco sobre o assunto está aqui o escritor Wilson Marques. Boa noite. Boa noite. Como eu disse antes da gente entrar no ar e conversando um pouquinho com este grande intelectual, o Wilson não para, né? As produções são constantes. Mas eu começo perguntando, por que este grande imortal para a gente, né? Por que José Montello? Olha, primeiro porque é um livro que... Primeiro porque José Montello é o grande escritor, né, dos últimos tempos do Maranhão, né? A obra dele, Os Tambores de São Luís, é um clássico, né? Com certeza é o romance mais importante da literatura maranhense publicado nos últimos tempos, e ele estava fora de catálogo, né? Ele estava sem publicação já há um bom tempo. Tem inúmeros leitores, as pessoas procuram muito o livro e foi muito importante que esse livro volte para a mão dos leitores, né? Então, a gente fez uma parceria, Casa do Autor Maranhense e a Casa de Cultura José Montello, né, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, com patrocínio da SEMAR, e o resultado é a publicação aqui dos Tambores, numa edição especial, muito caprichada, muito bonita, de modo mesmo, que, né? O público de casa que essa pode demanda perceber. reprimida aí pela leitura do livro. São 2 volumes aqui, né? São 2 volumes. Com participações, fotografias, registros interessantíssimos. E que, como você falou, né, contando com o apoio de outros espaços, a literatura com isso ganha força, esse diálogo, enaltecendo os trabalhos de Josué Montello, e não só dele, de outros escritores maranhenses. Isso tudo, esse trabalho conjunto, vai fortalecendo, com certeza, as produções? Sim, com certeza, né? Porque literatura é também uma tradição, né? É importante que as obras que vêm sendo publicadas ao longo dos anos sejam conhecidas dos leitores, né? Na medida que uma obra importante dessa desaparece das livrarias, né? O leitor não tem mais acesso a elas, claro que fica uma lacuna, né? E o livro passa também a novos leitores, né? Tem muita gente nova que não conhece José Montello, especificamente Os Tambores, justamente porque... Por exemplo, enquanto estudante, na época que se prestava vestibular, estudante do ensino médio, tinha por obrigação ler José Montello, pelo menos uma de suas obras, e as recomendações dos professores de literatura eram que a gente pudesse ler esse romance. E como é que está hoje? Ainda há essa orientação de se ler a nossa história, de ler um pouquinho dos nossos autores maranhenses? Eu acho que é uma luta que está sendo travada, na verdade, né? Eu acho que isso precisa ser mais estimulado. No caso do José Montello, teve um momento, né, do auge da carreira dele, né? Principalmente com a publicação dos Tambores. O nome de José Montello ficou muito forte, mas com a morte dele, os livros do José começaram a sair de catálogo das grandes editoras. Então, isso fez diminuir um pouco, né, o foco na produção do José Montello. Mas hoje tem uma coisa muito importante, que é justamente a Casa de Cultura José Montello, né, que está aí para manter esse patrimônio intelectual e divulgar, né, e difundir. E esse trabalho está sendo realizado assim, nesses últimos 2 anos, então, está sendo realizado com muita força.
Uma obra dessa se torna acessível, é uma relíquia, é um produto muito bem elaborado, como a gente já mostrou aqui para o telespectador, são 2 volumes nela, é um valor acessível, as pessoas vão ter de forma fácil encontrar e também poder comprar esse material? Sim, esse livro, ele, primeiro, parte dele vai para as instituições culturais, né? Vai para as bibliotecas, né? Para outros órgãos que trabalham com a difusão da literatura e da cultura. Então, bibliotecas escolares, os faróis, por exemplo, né? Então, parte dessa produção aqui, no caso dessa edição, já tem um destino certo, né? Para atender uma demanda. Para atender uma demanda, da rede exatamente. Então, as bibliotecas vão estar com esse livro no acervo e tal. E também, uma pequena parte que vai ser comercializada, o livro vai estar R$50, que é um preço super acessível, né? Um livro desse, certamente, um preço normal seria uns 120, 130, né? Então, R$50 vai ser o preço que vai estar sendo vendido no dia do lançamento. Então, eu acho que vai ser bem... Wilson, é bom que se faça esse detalhe, esse recorte. O Wilson tem também um trabalho no ano do centenário de Josué Montello. Você também colaborou com outro trabalho direcionado em que área? Na área infantil também? Foi uma parceria, né, da Casa do Autor Maranhense, que eu represento, e também, através com o patrocínio da SEMAR, a gente resgatou algumas obras na ocasião das comemorações dos 100 anos de nascimento do escritor. Então, a gente publicou o primeiro livro infantil, né, do Josué Montello, e o primeiro romance, né, Janelas Fechadas, que o primeiro romance do escritor, escrito ainda, né, ele era bem jovem. Então, foi um resgate interessante, né, que isso aqui, na verdade, é como se fosse uma continuação dessa parceria, né, de restituir ao público obras importantes do escritor. E você, como escritor, o que você espera da nossa crítica literária? O que você espera da repercussão que essa obra venha mais uma vez relançada, reeditada e belíssima? O que você espera disso? Olha, eu acredito que essa edição vai esgotar rapidamente, né? Porque não é grande, não é uma edição comercial, é uma edição especial. Mas a esperança, claro, né, é que novas edições do livro aconteçam, né? Porque eu acho que a demanda existe, né? Eu acho que não só a demanda que já está aí, né, mas de novos leitores, isso que é importante, né? Junto à juventude, né? Porque os tambores têm um aspecto muito interessante, que ele é um painel muito rico da cidade, né? De São Luís, da cultura. Pela nossa história, da cultura. Os tambores falam basicamente de tudo, né? Da nossa culinária. Além da qualidade literária, né, da obra, é um mapa de São Luís, né? Que a gente reconhece, né? Então, do ponto de vista cultural, é fundamental que esse livro seja lido e relido. Portanto, você de casa, se prepare. O Wilson Marques vai estar fazendo, portanto, o lançamento na Casa de Cultura Josué Montello, que fica na Rua das Hortas. E ele conta, com certeza, com a presença de toda a partir das 6 da tarde na quinta-feira. A partir das 6 da tarde na quinta-feira. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Parabéns. Obrigado. Olha, para quem gosta do período junino, o final de semana teve muitas atrações. Atrações no Canto da Cultura, na Praia Grande, no Ceprama, teve encontro de gigantes que homenageou cantadores como Humberto de Maracanã, João Chiador e também a radialista Helena Leite. Teve também roda de conversa no Palacete Gentil Braga, que deu as mulheres na liderança do Bumba Meu Boi. Jário Martins acompanhou. No São João, elas são destaque nas apresentações dos grupos de Bumba Meu Boi. E também na linha de frente do comando das brincadeiras. O sorriso de Dona Nadir é por relembrar as inúmeras histórias que viveu ao longo dos quase 40 anos no Boi da Floresta. E a gente tentando mostrar que a cultura popular, ela é uma alternativa de vida. Ela não é somente um espetáculo de dança, somente um arraial. Por trás, quando chegamos no arraial, por trás disso tem todo um processo de construção. Regina também é uma dessas mulheres que vivem intensamente a cultura popular. Filha de mestre Leonardo, há 17 anos ela herdou o legado do pai e hoje é uma das maiores defensoras do boi sotaque de Zabumba. Você sabe que o Bumba Meu Boi, em especial eu digo o boi de Zabumba, na verdade a administração, a coordenação era de
predominância masculina, né? Então hoje isso já ficou praticamente para trás. Conhecido como o Boi das Mulheres, o Boi Estrela d'Alva Sotaque de Matraca foi fundado há quase 40 anos pela irmã de Dona Cristina, em uma época em que não era nada comum mulheres como fundadoras de brincadeiras. Nós cantamos, nós compomos, nós colocamos nossas melodias, né? Sempre na parte da frente da brincadeira, na divulgação da brincadeira, mas o principal de tudo pela devoção ao nosso glorioso São João. Juntas, essas e outras mulheres fazem parte de um grupo feminino que comanda cerca de 80% dos grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão e que estiveram reunidas para contar suas histórias e desafios como fazedoras de cultura. Espaço conquistado por mulheres firmes, cuja receita do sucesso só elas dominam. Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas que entrevista o deputado federal Bira do Pindaré. A todos, uma excelente noite. Até amanhã, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.